casa, onde você estiver, de vez em quando você sente soprar um ventinho em você? Uma brisinha? Sente? Você sente uma vez só? Às vezes, várias vezes no dia mesmo, não é isso, amados? Isso quando vem aquele ventão forte, né? Você assusta, precisa segurar no chão. Ele está mais magrinho, precisa pôr um pezinho, não voa, não é? Era nesse momento de brisa, nesse momento de passagem de um vento, meus irmãos, que a palavra de Deus chamou de viração. Era o momento que Deus falava com o homem, que Deus falava com a mulher. E eu poderia perguntar para você hoje, meu amado, se fosse no dia de hoje, esse vento, essa brisa que você sofre, sente ali naquele momento que você está no seu dia a dia, seria exatamente o momento que Deus estaria falando com você. Por isso eu perguntei uma vez só, não. Então a todo momento, a todo instante, Deus quer falar comigo, Deus quer falar com você. Deus quer se dirigir a você, e Deus quer que você se dirija a Ele. Há um texto, meus amados, aonde Moisés, meus irmãos, sobe ao monte, e diz a palavra assim, no começo do verso, e disse Deus a Moisés. Mas no final do verso diz assim, e disse Moisés a Deus. Meus amados, nosso Deus é um Deus de diálogo, é um Deus que conversa conosco, é um Deus que fala, é um Deus que ouve. Amém. Amém. É um Deus que te pergunta, o que queres que eu te faça? É um Deus que pergunta também para você, quem enviaremos? Quem há de ir por nós? E é a hora que nós temos a oportunidade de responder. E aí, o autor de Hebreus fala o que aconteceu pela fé de Abel. Meus irmãos, quando Adão e Eva foram colocados para fora do paraíso, porque pecaram, aquele pecado, meus amados, precisou ser coberto com sangue. E ali nós entendemos pela palavra de Deus que aconteceu o primeiro sacrifício, aonde Deus então já estava prefigurando que por conta do pecado era necessário que houvesse o derramar de um sangue, porque sem o derramamento de sangue não poderia haver remissão dos nossos pecados. Então, a hora que eles percebem que estão, meus irmãos, descobertos, Deus então vai e faz para eles o quê? Vestimentas. Então Deus cobre aquela situação de pecado. O sangue foi necessário. Deus já estava prefigurando isso, meus amados irmãos. Abel, Caim, educados ali por Adão e Eva. A palavra de Deus não fala, meus irmãos, se Adão e Eva continuaram cultuando a Deus como cultuavam antes. Há uma discussão acerca disso. Mas nós queremos crer, meus irmãos, porque vimos aqui na vida de Abel, que eles conheciam a Deus e sabiam que Deus era digno de ser adorado. Quer ver só? Por que você está aqui na igreja hoje? Porque Deus é digno de ser adorado por Amém. você. Amém. Glória a Deus. Deus é digno de receber o louvor, a honra, a glória, a adoração que você veio trazer neste lugar. Amém. E ainda, meus amados, eles sabendo dessa circunstância de adoração, houve uma oportunidade de entregar a Deus uma oferta. Abel foi pastor de ovelhas, e ele entregou, meus amados irmãos, das primícias do rebanho. Ele entregou a primeira parte melhor que tinha. E Caim, meus amados, era agricultor, lavrador da terra, diz a palavra. E ele entregou do fruto da terra. A palavra de Deus não fala que eram as primícias. E diz a palavra, meus irmãos, que Deus não se agradou da oferta de Caim, mas se agradou da oferta de Abel. E eu fico me perguntando, meus irmãos, o que houve de diferente no coração desses dois homens, que uma oferta trazida agradou a Deus e a outra não. Mesmo, meus amados, não agradando a Deus, isso irou o coração de Caim. Ele teve raiva, meus amados, e Deus ainda se dirigiu a ele como que levando-o ao arrependimento. Olha, por que você está assim? Não adiantou. Ele preparou uma situação e matou o seu irmão. Mas foi daquele que foi morto. Foi o primeiro mártir, meus amados, que foi levantado. A Bíblia fala, é o primeiro mártir. É o primeiro que morreu por conta
de adorar a Deus, de servir a Deus com interesse do coração, com fidelidade, com fé. Ele entregou o seu melhor para Deus. Ele entregou aquilo que para ele já era, meus amados, algo que já estava ali, como que marcado no seu coração. Ele entregou algo que tinha sangue, algo que tinha vida, algo que o Senhor haveria sim de olhar e se agradar, porque houve um preço. Para Caim, meus irmãos, o que valia era o trabalho das mãos. E há uma doutrina que se prega hoje aí fora desta forma, que é pelas obras. Se não obrar, não adianta, tem que obrar, é pelas obras. Mas a fé sem obras também é morta. Mas o Senhor se agradou daquilo que Abel entregou. Aí, continuando o autor de Hebreus, meus amados, ele fala de Enoque. E esse texto de Enoque, meus amados, está ali no capítulo 5. Conta, meus amados, de quem foi Enoque. O texto de Hebreus que lemos diz assim: pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladava. Eu queria pedir que você abrisse, por favor, lá em Gênesis, nesse texto que fala acerca de Enoque.